Bom, boa noite a todos e a todas, em mais uma Quartas Econômicas, né? Hoje nós estamos com o nosso amigo José Reinaldo, né, que é jornalista, né, entre outros órgãos, é o editor internacional do Brasil 247, né, um militante do PCdoB também, quer dizer, uma pessoa que tem bastante experiência política e conhece bastante de política internacional. Então, o Zé hoje vai falar para a gente um pouco sobre o Vietnã, né? Não necessariamente sobre a política econômica no Vietnã, mas mostrar para a gente, né, um pouco, né, de um país que é um tanto desconhecido para nós brasileiros, né, que é o Vietnã e que hoje é uma economia lá grande, crescente também do Oriente. Está conosco também o nosso companheiro de sempre, né, de todas as quartas, Marcelo Manzano, para compartilhar aí a conversa com o Zé e, né, como sempre, a gente vai ter uma exposição inicial e em seguida estamos aí abertos para todas as questões, né, que as pessoas queiram colocar através do nosso chat aí. Então, Zé, por favor, assuma aí o comando e nos conte um pouco do que é esse país, né? Um dos países que fez uma revolução socialista, né? Que é o Vietnã. Por favor, Zé. Boa noite, Canário. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os companheiros e as companheiras que nos acompanham nessa iniciativa, nessa atividade, que são as Quartas Econômicas. Fico muito honrado com o convite e muito prazeroso em estar compartilhando com vocês esse diálogo, esse debate de ideias, essa troca de opiniões. O Vietnã é um país fascinante, como todos aqueles países ali asiáticos, tem uma história civilizacional impressionante, multimilenar, fez parte de toda aquela comunidade ali que envolve a China e os demais países do Sudeste Asiático, o Laos, o Camboja, a Tailândia. E se a gente fosse falar da história do Vietnã, é como falar também da história da China, porque realmente é uma civilização muito antiga. E, obviamente, que esses países que têm essas civilizações antigas são, por si sós, fascinantes pela própria história em si mesmo, né? Mas nós vamos nos ater ao Vietnã, digamos, moderno, o Vietnã contemporâneo, o Vietnã socialista, claro que fazendo uma breve digressão dos antecedentes, digamos, imediatos da Revolução Socialista. O Vietnã fez parte do que se chamou de uma região que foi chamada de Conchinchina. A gente às vezes fala, vai para Conchinchina. Então, a Conchinchina existiu, né? Fez parte da Conchinchina e da Indochina, ambos territórios do Império Colonial Francês, né? Ele passou a fazer parte do Império Colonial Francês aí pela segunda metade do século XIX, e foi sob a égide da dominação francesa também que se desenvolveram as contradições do colonialismo e as próprias primeiras manifestações também das contradições capitalistas num país que mantinha, obviamente, características feudais e coloniais. Portanto, a gente pode dizer que a história colonial do Vietnã data a história colonial moderna, né? Porque antes o Vietnã passou por várias experiências de ocupações estrangeiras, inclusive ocupação chinesa. Mas a história colonial, digamos, mais recente, data da segunda metade do século XIX. Já nos idos dos anos 1920 e 1930, surgiram os primeiros sinais de uma resistência patriótica e de uma luta pela independência nacional e pela emancipação do Vietnã em face desse império colonial. Essa luta se torna mais aguda e assume um caráter classista e até mesmo anti-imperialista a partir da fundação do Partido Comunista do Vietnã, que originalmente foi Partido Comunista da Indochina,
porque a Indochina, é bom a gente dizer, era composta pelo Vietnã, o Laos e o Camboja. Então, o primeiro partido comunista que surgiu e a primeira luta anticolonial que surgiu dizia respeito ao conjunto da Indochina. E esse partido foi fundado e liderado desde a sua fundação pelo grande líder Ho Chi Minh, que acabou sendo o libertador do Vietnã, que curiosamente foi militante na sua juventude do Partido Comunista Francês, porque o Ho Chi Minh fez muitas andanças pelo mundo e acabou indo parar na França e fez parte do Congresso fundador do Partido Comunista Francês. Então ele adquire aquela cultura internacionalista, volta para o Vietnã e cria o Partido Comunista. O Partido Comunista da Indochina, e depois Partido Comunista do Vietnã, faz parte daquela geração de partidos da Terceira Internacional, também conhecida na história como Internacional Comunista, fundada por Lenin em 1919, cujo centenário comemoramos ano passado, e extinta em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial. As primeiras guerrilhas comunistas, quer dizer, guerrilhas anti-imperialistas, guerrilhas populares, sob a direção do Partido Comunista, surgiram no começo dos anos 1940. A gente pode dizer que houve uma espécie de, para empregar aqui o linguajar, do Ho Chi Minh, do Mao Tse Tung, do Kim Il-sung, que foram dirigentes das revoluções populares na Ásia. Essas guerrilhas fizeram o que se chamou de Guerra Popular. A Guerra Popular no Vietnã, ela teve um caráter, como a gente dizia, anticolonialista, anti-imperialista, teve um acentuado caráter de classe pela direção do Partido Comunista, embora a classe operária fosse diminuta na época, tinha um caráter camponês muito acentuado pela estrutura socioeconômica do país, e o anticolonialismo e o anti-imperialismo, que originalmente era anti-francês, se mesclou também com o anticolonialismo e o anti-ocupação japonesa, porque nós sabemos que o Japão desempenhou um papel importantíssimo na frente asiática da Segunda Guerra Mundial, como um dos países aliados do eixo nazifascista. Era o eixo nazifascista militarista, Alemanha, Itália e Japão. E o Japão militarista ocupou grande parte da Ásia, inclusive a China, a Coreia, e toda aquela região do Sudeste Asiático. Com a derrota japonesa, exatamente estamos fazendo agora, vai completar agora 75 anos, a derrota japonesa, que já estava delineada em julho, agosto de 45, mas acontece justamente no dia de amanhã, 6 de agosto, a detonação da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, e o Japão capitula, é derrotado na Segunda Guerra Mundial, e no dia 2 de setembro de 45, o Vietnã, sob a direção do Partido Comunista e da Frente de Libertação Nacional, que era dirigido pelo Partido Comunista, proclama a sua independência nacional. Na verdade, ainda hoje, é a data nacional por excelência, é o 7 de setembro deles, digamos assim, é o 2 de setembro de 45. Então, estamos às vésperas da comemoração do 75º aniversário deste acontecimento. Ocorre que a França não se conforma com esse resultado, até porque é o Partido Comunista que vai ao poder, se alia imediatamente à União Soviética, sob a direção do Stalin, e a França faz uma contraofensiva para retomar a dominação do Vietnã, e, já com o Partido Comunista no poder, começa uma guerra popular que vai durar de 1946 a 1954, que é a guerra, uma guerra por excelência nacional, também sob a direção do Partido Comunista, e que terá seu desfecho, é conhecida na história mundial como a Primeira Guerra da Indochina, sendo a segunda a Guerra do Vietnã americana, propriamente dita, mas é a Primeira Guerra da Indochina, e cujo desfecho é aquela famosa Batalha de Dien Bien Phu, que celebrizou o general Giap, Nguyen Van Giap, como um dos maiores generais do século XX. Giap, que morreu com um pouquinho mais de 100 anos
e que o nosso presidente Lula teve a honra de conhecê-lo quando visitou o Vietnã no exercício da presidência da República, né? Não me lembro exatamente o ano, mas foi aí pela metade do primeiro mandato do Lula que ele visitou o Vietnã, foi recebido com todas as honras e visitou o general Giap. O resultado da vitória do Vietnã, exatamente do poder popular vietnamita, do Vietnã socialista, é que a França continua não se conformando, as oligarquias, porque havia oligarquias ainda vietnamitas sendo combatidas pelo Partido Comunista, também se insurge, e é realizado o famoso Acordo de Genebra e celebradas convenções internacionais que decidem, então, dividir o Vietnã em dois Vietnãs, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte fica atribuído ao Partido Comunista e à aliança com a União Soviética, e o Vietnã do Sul fica atribuído aos poderes, às potências capitalistas ocidentais, nomeadamente a França, mas quando isto ocorre, nós já estamos na virada de hegemonias no mundo, o imperialismo estadunidense já emerge como a principal potência internacional, e isso vai definir as relações geopolíticas disso que se chamou Vietnã do Sul, e dessa parte do Vietnã do Sul com o Norte comunista. Nós vamos ter aí mais ou menos uma década de disputas, conflitos entreveros, alguns militares entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, que já fazia parte também da Guerra Fria, já fazia parte da disputa da liderança mundial entre a União Soviética Socialista e o imperialismo estadunidense, e o desfecho desse conflito vai ocorrer em 1964, entre 64 e 65, com a intervenção direta dos Estados Unidos no Vietnã. E intervenção essa que vai gerar a Segunda Guerra da Indochina, que é a famosa ou famigerada Guerra do Vietnã, né? É preciso ressaltar que essa guerra, a justificativa que os Estados Unidos encontraram o governo dos Estados Unidos encontrou para obter o aval do Congresso americano para intervir, é fruto de uma farsa, é fruto de uma mentira, assim como foi a intervenção no Iraque, uma mentira. Os Estados Unidos são dados a isso, eles para obter ou a aprovação do Congresso, ou, em determinados casos, a aprovação internacional, eles encenam uma farsa. No caso do Vietnã, teve um episódio chamado o Incidente do Golfo de Tonkin, que é um golfo no litoral vietnamita, em que supostamente os radares ali instalados dos Estados Unidos teriam captado a ameaça de bombardeios do Vietnã sobre instalações militares americanas na Ásia e nas próprias bases que eles mantinham no Vietnã, e com base nesse pretexto, eles obtiveram a autorização do Congresso americano e cometeram, a partir daí, crimes de lesa humanidade, crimes inomináveis, não é? Porque a Guerra do Vietnã, que durou, portanto, de 64 a 65 até 73, quando se deu o final da ocupação americana, a retirada das tropas, foi uma guerra devastadora, matou de 3 a 4 milhões de vietnamitas, onde foram usadas armas químicas, o napalm, o agente laranja. Até hoje, no Vietnã, nascem pessoas com deformidades, frutos de problemas genéticos, acarretados pelo uso do agente laranja. E visitando os museus no Vietnã, a gente se depara com fotografias horríveis de pessoas que foram mutiladas e as suas descendências, de pessoas que nasceram com deformidades terríveis. E até hoje os Estados Unidos, a Monsanto, que era a fabricante desses agentes químicos, até hoje não pagou as devidas indenizações a que o povo vietnamita e o governo vietnamita fazem jus. A guerra devastou o país, portanto, mas cobrou esse preço em vidas humanas terrível, porque foram milhões, 3 ou 4 milhões de mortos e centenas de milhares de feridos.
Mas, a partir da retirada das tropas americanas do Vietnã em 73, o Exército Popular Vietnamita, sob a direção do Partido Comunista, em aliança com as guerrilhas locais no sul, que também eram dirigidas pelos comunistas, empreendem uma ofensiva gloriosa, vitoriosa, e exatamente na virada de 74 para 75, os vietnamitas conquistam finalmente a vitória. Ela se dá no dia 30 de abril de 1975, tem aquela cena famosa do helicóptero voando pelo teto do Palácio Presidencial de Saigon, e aquela é a data considerada, 30 de abril de 75, é considerado o dia da vitória final do povo vietnamita e do governo socialista do Vietnã na Guerra do Vietnã, na Guerra de Libertação Nacional. E no ano seguinte, 1976, vai se dar a reunificação do país e, portanto, uma espécie de refundação da República Socialista, agora com o país unificado, que passa a se chamar República Socialista do Vietnã, sob a direção do Partido Comunista e de uma organização popular e patriótica chamada Frente da Pátria Vietnamita, que é a sucessora ou a sucedânea da Frente de Libertação Nacional, que tinha sido o organismo de união do povo. Aqui no Brasil a gente fala, tem esse debate aqui, é frente de esquerda, é frente ampla, é frente nacionalista, é frente democrática. O Vietnã teve a sua frente popular, nacionalista, patriótica, e que ajudou o Partido Comunista a alavancar os sentimentos nacionais do povo e conquistar essa vitória histórica. Tentando afunilar, do ponto de vista político, sendo uma república socialista, a República Socialista do Vietnã se estrutura, digamos assim, nos moldes do poder político dos países socialistas. Então, tem uma Assembleia Nacional, que é eleita nos distritos eleitorais, tem essa frente patriótica, mas a força dirigente é o Partido Comunista, inclusive como partido único, e partido que é, na própria Constituição do país, designado como a força dirigente da sociedade, dentro daquela concepção do partido de vanguarda, do partido que dirige a Revolução Socialista e do partido que dirige a vida social. Não é? Num país, obviamente, camponês, multiétnico, multirreligioso, é uma tarefa, obviamente, complexa, mas é uma tarefa que eles vêm enfrentando vitoriosamente já há muitas décadas. Dito isso, eu vou fazer, então, algumas pinceladas nas etapas de construção do socialismo, enfocando um pouco na questão da economia. Bom, como a gente disse, desde 1945, o Partido Comunista tomou o poder e começou a construir o socialismo numa parte do país, dentro de uma situação de que havia uma guerra interna, né? E o país dividido ao meio. Naquela altura, o Partido Comunista e o Poder Popular em Hanoi contaram com a ajuda soviética, né? Num período de soerguimento, de construção do que veio a ser conhecido na história como o Bloco Socialista, que envolveu os países, a União Soviética, mais os países do leste europeu, mais os países socialistas asiáticos. A própria China fez parte, durante algum tempo, da aliança, e posteriormente Cuba. Cuba chegou a fazer parte do Bloco Socialista e da própria Comunidade Econômica de Ajuda Mútua, que se chamava Comecon, né? Que era uma comissão de ajuda mútua dos países, Comissão de Ajuda Econômica Mútua dos países socialistas. Então, no começo da construção do socialismo, o Vietnã, a parte socialista do Vietnã, não só se beneficiou dessas relações com a União Soviética e com o campo de países socialistas, que viria a se formar naquele momento da história, como adotou o modelo soviético, dentro de uma situação bastante peculiar, porque a União Soviética já tinha 30 anos
de socialismo, de desenvolvimento do socialismo, desenvolvimento das forças produtivas, de desenvolvimento da cultura, das ciências, da educação, das artes, da tecnologia. Já era um país avançado. O Vietnã não. Mas o Vietnã adotou, como a China, nos seus primeiros anos, o modelo soviético. Isso é para o bem e é para o mal, a adoção de um modelo assim, né? Isso é um bom debate. Vocês devem ter debatido isso também na sessão que tiveram aqui sobre a China, né? A adoção do modelo soviético foi para o bem, foi para o mal. Foi para o bem porque ajudou, foi para o bem porque deu respaldo político, econômico, militar, ideológico, a inspiração, a força moral. E foi também para o mal na medida que nem sempre um modelo externo se ajusta a uma situação nacional peculiar. E esse modelo soviético implicava a estatização total dos meios de produção, a coletivização total da economia, a direção única e centralizada, o abafamento de iniciativas privadas, mesmo aquelas mais rudimentares, né? O abafamento da economia camponesa, e aquela planificação rígida, ultracentralizada, que nem sempre funciona, porque ela tende sempre a uma burocratização, tende sempre a desconhecer as realidades locais, não é? Então, de qualquer maneira, a gente poderia dizer que, nos primeiros anos da construção do socialismo, o Vietnã, para o bem e para o mal, repito, lançou as bases econômicas do socialismo aplicando o modelo soviético. Essa tarefa de construção se tornou mais complexa, e não só complexa, como eu diria, complicada e difícil e acidentada com a reunificação do país. Porque você incorpora uma parte importante do país que estava sob a hegemonia do sistema capitalista. Então, a imposição, digamos, a adoção do sistema único, do modelo único, acabou não dando resultados e o país entrou em profundas crises econômicas, teve hiperinflação, teve praticamente a moeda se extinguiu, a moeda do país, teve crises agrícolas tremendas, teve desabastecimento alimentar, teve fome, teve aumento da pobreza. Então, o país viveu, naquele período que vai, uma década mais ou menos, de 75, 76, até 86, viveu uma década muito difícil, não é? Foi aí, então, que em 1986, o Partido Comunista faz um congresso e decide adotar um programa que ele chama de reforma e renovação. Se a gente pesquisar aí na literatura sobre o Vietnã, a gente vai encontrar uma expressão em vietnamita que é do moi, algo assim. Que significa isso? Reforma e renovação. Dizia-se, de maneira caricatural, que o Vietnã estaria, a partir disto, adotando o modelo chinês e se tornando uma espécie de China em miniatura no Sudeste Asiático. Efetivamente, o que o do moi faz, a renovação e a reforma fazem, é promover a transição da economia socialista planificada, com aquelas características que eu falei ano passado, para a economia de mercado socialista. Uma expressão semelhante à que a China usou e ainda usa. Isso implicava não só as reformas de algumas estruturas econômicas internas, como, por exemplo, o livre mercado, como, por exemplo, a liberação da propriedade privada, como, por exemplo, a adoção de uma economia multissetorial, que envolvia propriedade estatal, propriedade coletiva, tipo cooperativas agrícolas e de serviços, e envolvia a propriedade privada em larga escala, tanto no comércio como no setor agrícola, né? E, obviamente, com o seu desenvolvimento também no setor industrial. E envolveu também, e esse é um traço marcante hoje da economia vietnamita, envolveu também uma intensa e extensiva abertura para o exterior. Então, a economia vietnamita hoje é uma economia muito integrada
nos mecanismos da economia global, como é a China, obviamente que adotando todos os mecanismos de proteção, de defesa da soberania, de resguardo da autonomia do país. Isso deu resultados econômicos e sociais com as suas contradições, obviamente. Então, por exemplo, alguns dados que eu queria compartilhar com vocês. Nos últimos 20 anos, o crescimento médio, nos últimos 15, desculpem, o crescimento médio da economia vietnamita é de 6,5%, sendo que nesses 6,5% ela teve um pico no começo dessa contagem de 7,5%, e o ano passado algo em torno de 7,1%. Não sei esse ano como é que as coisas vão transcorrer, ainda é cedo para prever. De qualquer forma, é um crescimento alto, vamos dizer assim, 6,5% a 7% de média de crescimento anual do PIB. Desenvolveu alguns setores fortes da economia. Por exemplo, na agricultura, o Vietnã se tornou o maior exportador de arroz do mundo. No café, o Vietnã se tornou o segundo maior produtor do mundo. Não é? É concorrente do Brasil hoje no mercado mundial. E está investindo pesadamente não só na exportação do café em grãos, mas no refino do café, na produção dos Nescafés, etc. Né? E frutas, muitas frutas, entre eles a nossa castanha do caju, também passa a ser um concorrente nosso na questão da castanha de caju, banana em abundância, um país tropical, não é? Há muitas áreas vietnamitas que se assemelham ao Brasil do ponto de vista geográfico, e muita pesca. O Vietnã tem uma indústria pesqueira também muito interessante. Na indústria, os setores que se desenvolveram com maior desenvoltura foram os setores de alimentos, de vestuário, máquinas e equipamentos, setor siderúrgico, cimento e indústria química, sobretudo o setor de fertilizantes. O Vietnã é muito forte na produção de fertilizantes. E agora, com a intensificação da revolução tecnológica e científica e com o aumento da globalização e da integração do Vietnã na economia mundial, está entrando pesado essa indústria da tecnologia de informação. O Vietnã também está procurando desenvolver ilhas de excelência nesse setor, assim como a China tem feito. Obviamente, o Vietnã, na abertura que fez para o exterior, se beneficia muito das relações com a China, pela proximidade geográfica, pelas afinidades político-ideológicas, embora em economia não exista muito isso, a questão da ideologia hoje já não pesa tanto, mas são países parceiros, são países amigos, apesar de algumas disputas ali na questão do Mar do Sul. Então, ela se beneficia muito do investimento chinês, do comércio com a China, e é um país muito integrado economicamente, com algumas estruturas internacionais, tais como a Organização Mundial do Comércio, na qual ela ingressou no ano de 2007, é um ingresso recente, a APEC, que é a Asia Pacific Economic Cooperation, que envolve até mesmo os Estados Unidos e os países do Pacífico, né? Vale dizer que as relações hoje do Vietnã com os Estados Unidos são as melhores possíveis, do ponto de vista econômico e também geopolítico, não é? E o Vietnã também está integrado naquelas estruturas asiáticas ali, entre elas a ASEAN, que é a Associação dos Países do Sudeste Asiático, e tem uma atividade intensa, não só na Organização das Nações Unidas como um todo, como também com as agências especiais e setoriais das Nações Unidas, nomeadamente a FAO, a das crianças, né, como chama a Unicef, e a FAO, que é da Alimentação e Agricultura, das crianças, a Unicef, e a Organização Mundial de Saúde, hoje no centro de grandes debates internacionais. Então, um país que tem uma diplomacia multilateral ativa, participa dos organismos internacionais com bastante dedicação
e desenvolve relações bilaterais com mais de uma centena de países, inclusive com o Brasil, cujas relações foram estabelecidas há mais de 30 anos já. Eles têm uma embaixada muito ativa em Brasília, o Brasil tem uma embaixada também ativa no Vietnã, e as relações, ao que consta, são boas diplomaticamente. Não sei agora com o governo Bolsonaro, de extrema-direita, mas não se tem notícia de conflitos, nem de xingamentos, como às vezes, de vez em quando, eles fazem xingamentos a Cuba, a China, a Coreia do Norte. No Vietnã, a gente não houve essas críticas. Então, são relações normais, o comércio tem se intensificado, há cursos de português já no Vietnã, nas universidades, há convênios culturais, educacionais, universitários, acadêmicos importantes, e isso eu acho que é uma coisa boa para o Vietnã, é uma coisa para o Brasil boa e é uma coisa boa para o mundo. Eu não sei se eu falei, não falei, então eu retorno. Como setores fortes da economia, a mineração de carvão e de petróleo, eles estão tendo um grande desenvolvimento na produção de petróleo. E, para finalizar, eu queria citar para vocês algumas questões sociais. O Vietnã ainda é um país pobre. Algumas classificações são meio arbitrárias. Uns falam é subdesenvolvido, outros dizem é emergente e em desenvolvimento. Talvez seja melhor considerá-lo assim, um país emergente em desenvolvimento, mas que ainda não venceu determinados desafios do subdesenvolvimento, muito embora tenha avançado muito. Por exemplo, o Vietnã ainda tem cerca de 10% da população, mas já teve muito mais, abaixo da linha da pobreza. Então, eles tiveram muitos êxitos no combate à pobreza. O IDH do Vietnã é considerado médio, é 0,572. E como metas assim, sociais importantes, que o partido coloca como meta de seus congressos e dos seus planos quinquenais, porque, muito embora eles tenham descentralizado o planejamento, mas ainda tem os planos quinquenais, como a própria China tem. Não se abandonou a planificação da economia, não se abandonou o papel do Estado como indutor, como investidor, como regulador, lado a lado ao mercado. Então, eles têm como metas importantes a conquista da autossuficiência alimentar, a melhoria dos serviços públicos de saúde, educação e tudo que está relacionado com o bem-estar social, a urbanização do país, porque é um país ainda majoritariamente camponês, e quando a gente fala dos setores fortes da economia, falei da agricultura, falei da indústria, falei da mineração, ainda é um país agrícola. O PIB vietnamita ainda vem mais da metade do setor agrícola, não é? Então, a industrialização do país e a urbanização do país são desafios, e dentro da urbanização, como já combater as contradições sociais, ambientais e urbanas dos grandes centros urbanos, tais como Hanoi e Saigon, que são os dois principais centros, e algumas outras cidades ali que se industrializaram e se urbanizaram aceleradamente, com as contradições, obviamente, que isto traz. Portanto, ao desafio do combate à pobreza, acresce o desafio do combate às desigualdades que começam a aparecer. Porque é óbvio, isso é um fenômeno também da China, quando você adota esses mecanismos de mercado, a abertura do país, isso também é para o bem e para o mal. Isso traz desenvolvimento, traz crescimento, mas também traz contradições, inclusive de classe, que, no caso de um país que é dirigido por um partido comunista e que tem, na sua essência econômica, social, política e ideológica, a construção do socialismo, isso é uma questão que eles precisam enfrentar com bastante acuidade, com bastante flexibilidade, com tática, mas também com bastante frontalidade e firmeza. Então, tudo isso junto significa o grande desafio que eles se colocam da modernização do país. Então, o Vietnã luta para se transformar num país moderno e desenvolvido, que, naturalmente, para um país que teve
essas origens coloniais e essa trajetória de país pobre são desafios que precisam ser enfrentados ao longo de décadas. Não é no curtíssimo prazo que problemas dessa natureza vão ser superados. De qualquer maneira, e com isso eu termino, é uma experiência dessas marcadas pelo êxito na construção do socialismo dentro da nova configuração do que é a construção do socialismo. É algo que a China, o Vietnã, o Laos e Cuba vêm praticando, cada qual com suas peculiaridades, mas vem praticando esse tipo de abertura, esse tipo de integração, esse tipo de multissetorialidade, naturalmente com o regime socialista no comando e tendo como meta o fim das desigualdades, o progresso econômico, social, cultural e civilizacional do país. Então, é um panorama muito rápido, muito tópico, muito esquemático, mas era isso que eu queria apresentar para vocês para iniciar a nossa conversa, agradecendo muitíssimo aí a atenção de todos. Obrigado. Pô, bacana, Zé. Acho que foi legal a gente ter esse panorama aí que você deu para o nosso desconhecido Vietnã. Se você pudesse traçar um paralelo entre os desenvolvimentos nesse aspecto econômico, né, entre a China e o Vietnã, quando você olha para essas questões da questão do desenvolvimento das forças produtivas também, como é que eles estão vendo, como é que eles enxergam essa abertura para o capitalismo, como é que, se você consegue traçar um paralelo nessas duas experiências entre a China e o Vietnã. Eu queria, deixa eu aproveitar. Sim. Opa, posso aproveitar só, colar uma outra pergunta nessa do Canário. Em relação a essa convivência com a China, né? Eu sou um péssimo conhecedor da história do Vietnã, acho impressionante como a gente não ouve falar do Vietnã, né? É muito difícil. Até nós, à esquerda, esquecemos que o Vietnã existe como um país de esquerda, muitas vezes, né? Um país socialista. Então, deixou de ser referência até para a gente. Mas, enfim, o que eu ouço falar é que o Vietnã tem uma situação contraditória com a China, né? Historicamente, tem problemas com a China, já foi dominado pela China, já foi colonizado pela China. Ao mesmo tempo, tem faz parte, vamos dizer assim, é uma economia satélite da produção chinesa, do sistema de produção comandado pela China. Então, há uma grande interdependência econômica, até onde eu sei hoje, inclusive nos próprios setores industriais que começam a avançar para o Vietnã, são setores que estão saindo da China e se espalhando pela periferia ali do Sudeste Asiático, beneficiados por essa relação com a China. Então, assim, tem uma questão política que não é das mais azeitadas. Por outro lado, tem muita força econômica atraindo os dois países, e imagino que até por isso a gente talvez gostaria de saber a tua opinião, assim, se é verdade essa afirmação que eu vou fazer. Até por isso interessa aos Estados Unidos ter o Vietnã como um parceiro, porque ele mantém uma ponta de lança dos seus interesses, da disputa geopolítica com a China, ali às bordas do território chinês. Queria entender melhor essa problemática, essas contradições das relações políticas e econômicas aí que se sobrecaem sobre o Vietnã. Muito bem, é isso, o cenário é mais ou menos esse, né? De fato, a política de reforma e renovação que o Vietnã começou a empreender em 1986 e a trajetória percorrida de lá para cá é de inspiração chinesa, porque a China fez a experiência pioneira de construção do socialismo, adotando o mercado como critério de regulação, abrindo. O programa chinês chama-se Reforma e Abertura. Essa era a essência e o título da política inaugurada pelo Deng Xiaoping em 1978, dezembro de 78. De lá para cá,
tudo que acontece na China, essa superpotência em que ela se transformou, essa liderança que ela está prestes a exercer na economia mundial, é resultado disso. É um desenvolvimento impressionante e, mesmo considerando que cada país tem suas peculiaridades, e os chineses insistem nisso, eles dizem, é socialismo com peculiaridades chinesas. Os vietnamitas também o dirão, os coreanos também o dirão, Coreia do Norte, que não fez essas adaptações, eles dirão que o socialismo coreano é peculiar à Coreia. Então, mesmo resguardando essas peculiaridades, efetivamente, na essência, a política de reforma e renovação, como eles chamam no Vietnã, tem inspiração na experiência pioneira da China e que foi adotada 8 anos antes. Naturalmente que as diferenças também são de escala, né? Então, caricatura-se dizendo, não, é uma mini China, mas é isso. O Vietnã ainda não fez o percurso que a China fez, pelas diferenças de escala, mas efetivamente são economias integradas, são economias parceiras, dentro daquele quadro ali geoeconômico da Ásia e do Sudeste Asiático. De fato, como disse o Marcelo, há disputas também. E aí isso é algo que exige muita dialética para se compreender, da nossa parte, estudar muito aquelas relações, porque quando você examina as visitas bilaterais que fazem as duas diplomacias, e principalmente as visitas dos dirigentes máximos dos dois respectivos partidos comunistas, são sempre juros de amor, declarações de amizade eterna, uma unidade monolítica em torno dos princípios revolucionários, da meta de construir o socialismo, e seguramente que há elementos de aliança importantes no plano ideológico entre os partidos e no plano geopolítico entre duas nações, cada qual com sua importância e com o seu peso. Mas, efetivamente, existem contradições, algumas fazem parte da história acumulada, de fato. A China antiga ocupou o Vietnã antigo, isso deixou marcas, isso deixa marcas na civilização, marcas culturais, marcas na alma do povo, no caráter nacional. Então, os vietnamitas têm grandes broncas, digamos, né, do domínio que a China exerceu sobre a civilização vietnamita. E hoje, o ponto principal de conflito político entre ambos os países é uma disputa marítima numa região chamada Mar do Sul da China. Em algumas cartas, em alguns textos, está escrito Mar Meridional, mas é a mesma coisa, sinônimo, né? O Mar do Sul da China, existem ali atóis, recifes e ilhotas, cuja posse é disputada pela China e 4 ou 5 outros países. O Vietnã, as Filipinas, a Malásia, Brunei, e se coloca, às vezes, nisso, um território que é chinês, que é Taiwan, também conhecida como Formosa. Aliás, hoje saiu a notícia de que Taiwan teria mandado uma tropa para resguardar as suas possessões numa das ilhas do Mar do Sul da China. É curioso porque a China não admite que Taiwan não seja parte da sua unidade territorial e da soberania nacional chinesa. É uma disputa antiga que vai durar ainda tempo. Então, nessa disputa, que tem sido muito acirrada entre a China e o Vietnã, os Estados Unidos, então, entre aspas aqui, né, tomam partido do Vietnã como dos outros países, com as intenções aí que o Marcelo colocou de fustigamento da China. Então, claro que como a rivalidade principal geopolítica no mundo, e especificamente ali na Ásia, e na vizinhança da Ásia, que é no Oceano Índico, é com a China, entre os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos usam
Por exemplo, no Oceano Índico, eles usam a Índia. Hoje, que mesmo sendo parceira da China no BRICS, tem rivalidades históricas também com a China, já houve até guerras. Há poucas semanas houve uns entreveros ali numa região que é disputada entre ambos, mas há 40 anos houve uma guerra de fronteira. Então, usa um país das dimensões que tem a Índia contra a China e procura intervir ou manipular essa disputa em torno do mar meridional, do Mar do Sul, para indispor esses países com a China. Eu não sei até onde irá essa contradição e até onde China e Vietnã vão manter essa rivalidade, porque uma rivalidade, uma concorrência, um conflito entre a China e o Vietnã é em desfavor do socialismo e pode ser prejudicial a ambos. Mas, no momento, as posições são muito polarizadas, efetivamente, e os Estados Unidos procuram explorar a contradição. É um conflito, é uma contradição geopolítica que tende, eu acho, a durar muitos anos, e é explosiva. Porque vocês imaginem que os Estados Unidos mandaram para lá dois grandes, porta-aviões são sempre grandes, né? Dois porta-aviões com propulsão nuclear, porta-aviões que abrigam dezenas e dezenas de aviões, centenas de tropas. E o comandante de um desses porta-aviões disse: se for necessário, nós vamos expulsar a China de algumas daquelas ilhotas que a China ocupa e que transformou em bases militares. Então, vocês imaginem que a presença desses porta-aviões e o tráfego constante de navios americanos ali, em nome da chamada liberdade de navegação, algum incidente pode virar em coisas mais graves. Então, é um conflito com o qual se deve ter muito cuidado. Zé, tem uma pergunta aqui do nosso público que tem a ver um pouco também com talvez algum tipo de relação com a China. A China, para se desenvolver, ela causou vários danos, né, ao meio ambiente. Teve muito cuidado com isso, e isso hoje, inclusive, é um problema, né, na China. Isso, em certa medida, ocorreu no Vietnã, quer dizer, eles desmataram bastante, eles poluíram, enfim, o país para esse desenvolvimento econômico. As grandes cidades vietnamitas são também cidades muito poluídas pelo excesso de carros, essa coisa assim. Eu acho que o crescimento econômico intenso e acelerado, ele causa, inevitavelmente, problemas ambientais, como causa problemas sociais também, desigualdades regionais. Então, eu acho que os problemas ambientais são decorrências desta fase que percorreram, mas em todos os congressos, material que eu leio dos congressos do Partido Comunista, eles advertem para o problema, chamam a atenção, reconhecem a existência do problema e o governo, pelo menos nos planos, adota metas de combate à contaminação do ar e a outros problemas ambientais associados ao desenvolvimento. Então, eu diria isso: o problema existe, porque é próprio do crescimento econômico, pelo menos o crescimento econômico com o padrão tecnológico que esses países conheceram e com os padrões de industrialização que foram adotados e que fazem parte da época, não é? Então, são inevitáveis, mas, ao mesmo tempo, uma vez vencida uma etapa, eles estão atentos para ir adotando políticas públicas capazes de neutralizar ou minorar o problema. Uma outra questão. Eu tenho curiosidade, não sei, essa unificação do Vietnã pós-fim da guerra, né, no final dos anos 70, ela
eu imagino que deve ter reunido duas regiões muito diferentes. Afinal, uma vinha de uma experiência socialista, com inspiração soviética, como você colocou, do ponto de vista da sua organização produtiva, e a outra vinha aí num capitalismo periférico, imagino que com muitos problemas. Mas devem ter sido experiências muito distintas, no sentido de que essa integração não deve ter sido fácil. Queria ouvir um pouco isso, como é que isso se deu, e se existe hoje uma tensão entre o Norte e o Sul, se existe movimentos que tentam ainda alguma coisa como um separatismo, etc. E aproveito para perguntar, porque me parece, né, como eu disse, olhando de longe, a gente olha muito de longe, se há há riscos políticos nessa experiência, porque me parece também que o Vietnã foi muito exitoso no ponto de vista da continuidade política, desde os anos 80, não se fala em grandes tensões, enfim, é isso mesmo? Borbulha alguma coisa ali de disputa entre Norte e Sul? Essa é a minha curiosidade. Então, as eventuais disputas Norte-Sul, elas não são tão visíveis, não se fala muito disso hoje. Onde há problemas de separatismo, o país é multiétnico, e também essas etnias correspondem a diferentes religiões ou práticas religiosas. E você veja, contraditoriamente, os Estados Unidos, que se proclamam que hoje querem proteger o Vietnã e tal, os Estados Unidos insuflam os conflitos interétnicos no Vietnã e, de vez em quando, invocam problemas relacionados com o que eles chamam de violações dos direitos humanos das minorias étnicas e perseguições às religiões. Então, o problema existe. Eu acho que os problemas políticos hoje, eu acho que o Partido Comunista conseguiu estabilidade como força dirigente do país, e o próprio desenvolvimento econômico, digamos assim, a boa onda de desenvolvimento econômico serve também como fator de estabilidade. Então, claro que existindo contradições sociais decorrentes desse intenso crescimento econômico, podem haver problemas, mas eu vejo hoje um perigo iminente de uma desagregação política, uma oposição interna, facções abertas no partido. Isso não existe. O que houve muito foi que, sobretudo na primeira década dos anos 2000, as lutas internas que houve no partido estiveram relacionadas ao combate à corrupção. Isso foi discutido abertamente nos congressos do partido. Um dos secretários-gerais do partido chegou a ser substituído no auge da luta contra a corrupção. Não que ele tenha sido acusado, não há notícias disso, de que o secretário-geral do partido tenha sido punido, mas houve uma mudança geral da direção do partido no quadro de uma luta intensa contra a corrupção, que acho que essa luta talvez não tenha ainda acabado, porque, vez por outra, a gente lê materiais do Vietnã chamando a atenção de que é preciso fazer a luta contra a corrupção, assim como na China. A China, de vez em quando, vem notícias aqui para o Ocidente, e que não são, porque os próprios chineses divulgam, falando disso, quantas pessoas foram punidas, quantos rebaixados, quantos afastados, e outros graus de punição que existem nesses países, porque a lei lá é dura mesmo, para quem sai da linha, enfim, quem rouba, quem é corrupto, quem quer enriquecimento ilícito, ali vale o ditado latino dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então, o que é visível é isto. No Vietnã, como na China, essa luta contra a corrupção, que, obviamente, como é o partido único no poder, a corrupção acaba sendo praticada nas entranhas do partido no poder e nas entranhas do Estado socialista, entre os cargos elevados, postos de governo, quadros intermediários, etc. Então, nisso há muita luta, sim. Legal. Eu imagino que o Canário tem outra pergunta aí para fazer, mas eu queria só lembrar duas informações importantes aqui que a gente está deixando passar. Primeiro é que o Vietnã me parece que é o país
que está enfrentando a pandemia do Covid aí como melhor experiência no mundo, né? Até dias atrás eu vi que não tinha nenhum caso de morte, não sei se procede, mas é notável, né? E também, mais uma vez, se fala muito pouco disso. A segunda coisa você menciona o problema com o crescimento econômico, claro, vem a desigualdade, isso é inevitável, mas mesmo assim o Vietnã tem um índice de Gini, né, muitíssimo superior ao nosso, né, é um índice de Gini de 0,4, 4,2, o índice de Gini varia de 0 a 1, então 0,42, o que é um índice bastante bom, quanto mais próximo de 1, mais desigual. O Brasil está em 0,6, muito superior, e os melhores países do mundo, os países Noruega, Suécia, estão ali entre 2,5 e 3. Então, o Vietnã, dado a baixa, né, o nível de renda per capita muito baixo, tem um resultado muito positivo, dado o seu atraso tecnológico, todas as dificuldades da sua história. Acho que esses 2 pontos são importantes. Quer dizer, apesar dos pesares, o Vietnã traz notáveis estatísticas, né, para a gente comparar com o resto do mundo. Canário, não sei se tem aí, eu vi alguma pergunta aí do Michel, acho. Tem 2 perguntas aqui, Zé. Uma é da Maria Fernanda, ela teve lá, ela conhece, né, como turista a China e o Vietnã, e ela ficou bem impressionada com os outdoors e tal que existem lá, valorizando o trabalhador e o trabalho e tal. Ela quer saber mais ou menos como é que é a organização popular do Vietnã, como é que os trabalhadores se organizam nesse contexto de uma sociedade socialista, vietnamita e tal. E a Mirna também, ela pergunta aí, emendando uma coisa na outra, se você puder falar o quanto que a cultura e, né, um certo manto ideológico, né, tem contribuído para, ou contribuído ou não até, né, para a sustentação desse regime lá durante esses anos todos. Quer dizer, tem muita também, né, completando o raciocínio de Mirna, tem muita borracha sendo baixada na população para ficar quieta, mais ou menos como aconteceu na China, naqueles eventos lá dos anos 80 e tal, ou você tem, de fato, um movimento popular, a população é envolvida na política e com isso, refletindo isso na gestão do próprio país. Tá bem. Primeiro, as questões que o Marcelo apresenta, é isso mesmo, bem lembrado, a questão da pandemia, um grande êxito. Corresponde, até onde eu pude me informar, a própria Organização Mundial da Saúde corroborou as informações vietnamitas, oficiais. Há poucos dias é que apareceu aí umas notícias dizendo que uma cidade, acho que foi em Da Nang, que é uma dessas cidades industriais importantes do Vietnã, que teriam aparecido casos, que eles iam isolar determinadas áreas, mas até agora parece que, de fato, é um grande êxito o combate à pandemia ali, né? E sobre a desigualdade também corresponde o que você falou, é isso mesmo. A desigualdade, uma parte fruto da herança do passado, outra parte fruto desse desenvolvimento atual, mas, de fato, os índices, tanto o IDH como o índice de Gini do Vietnã, são favoráveis, digamos, são amigáveis, né? Num país que tem essas características e esse desenvolvimento histórico. Quanto às perguntas aí que os companheiros e a companheira fizeram sobre o problema de estrutura política, problema cultural. O Vietnã, eu diria que ele mantém uma estrutura política clássica dos sistemas socialistas. E eu sei que isso é um tema polêmico na esquerda, porque quando houve a derrocada do socialismo na antiga União Soviética e nos antigos países socialistas do leste europeu, que foram países que tiveram virtudes e defeitos,
na construção do socialismo. Muita gente comemorou que eu, pessoalmente, e a corrente política a qual eu me filio, comunista, reputo como experiências fundamentalmente corretas do ponto de vista da orientação política e ideológica, e considero, portanto, o que aconteceu no leste europeu como uma contra-revolução que acabou derrocando o socialismo, claro, derrotou o socialismo, né? Isso eu sei que não é uma coisa consensual na esquerda, porque houve setores na esquerda mundial e brasileira que disseram não, aquilo ali era o stalinismo, era o burocratismo, era degenerado, isso e aquilo, e tinha mais era que acabar mesmo. Bom, o Vietnã, com suas peculiaridades, a China também, se estrutura, do ponto de vista político, na forma clássica do sistema socialista, que é o partido dirigente, partido com esse nome ou sem esse nome, porque em alguns países socialistas eram partidos comunistas com outro nome. Na Coreia, por exemplo, que é uma experiência muito estigmatizada, se chama Partido do Trabalho, mas é um partido comunista, né? Então, no vértice do sistema político está o Partido Comunista como força dirigente. Isto é reivindicado na própria Constituição do país. A ideologia proclamada como a ideologia orientadora do partido e da sociedade é o marxismo-leninismo. E no caso da China, eles acrescentam o marxismo-leninismo, mais o pensamento de Mao Tse-tung, mais o pensamento do Deng Xiaoping, e até chegar no atual dirigente, o Xi Jinping. No caso do Vietnã, eles dizem isso, a ideologia orientadora aqui é o marxismo-leninismo e as ideias, o pensamento, a orientação revolucionária do líder Ho Chi Minh. Se você chega em Cuba, eles dizem que é o marxismo-leninismo mais a prédica do comandante Fidel e mais a ideologia martiana, que dá o toque da peculiaridade nacional cubana, da grande obra independentista do prócer da independência cubana, que foi o José Martí. Mutatis mutandis, cada qual com sua peculiaridade, a ideia central é essa, um partido dirigente e uma ideologia que tem como vocação ou como missão proclamada a construção do socialismo. E lá na ponta, depois de não sei quantas gerações, a construção da sociedade sem classes, que é o comunismo, e é o que justifica esses partidos dirigentes se chamarem de partidos comunistas. Isso é estigmatizado na nossa cultura ocidental, na nossa maneira de ver as coisas. E os países capitalistas, e a mídia, e setores da academia, etc., atacam essas experiências e essas categorias que eu mencionei como stalinismo, como antidemocráticas, e gostariam que esses países todos que fizeram aberturas, tá bem, eles podem dizer que são socialistas e tal, mas adotem a democracia ocidental. Não é à toa que eles concentram o fogo do ataque deles no modelo político. E dizem a China é uma ditadura, o Vietnã é uma ditadura, massacra os direitos humanos, as minorias étnicas, etc. E os partidos respectivos, eles têm como questão de princípios não abrir mão disto. E exercem de A a Z, digamos, né, a orientação, o manual, o código da construção política de instituições socialistas, que passa por essa questão, ter no vértice do Estado o Partido Comunista como força dirigente e como ideologia o marxismo-leninismo, plus essas questões aí das peculiaridades nacionais. No conjunto das instituições, o que é que nós temos? Nós temos, também de acordo com o modelo mais ou menos clássico, na União Soviética nós temos os soviets. Os soviets eram o parlamento soviético, que era o quê? As junções, soviet significa comitês, né? Comissões,
Por isso que eram os comissários do povo, os ministros chamavam comissários. O parlamento era o Soviet Supremo, que era a junção das representações locais eleitas pela base. Então, o Vietnã tem uma Assembleia Nacional, uma Assembleia Popular, que é eleita. E essa Assembleia Popular, de deputados, portanto, eleitos, que elege os titulares dos cargos administrativos e políticos e estatais. E que muitas vezes, nesses países, nem se chama de presidente da República. Eles têm denominações diferentes para os chefes de Estado, né, e os chefes do Conselho de Ministros, mas que são eleitos por esse parlamento, que, por sua vez, é eleito nos distritos eleitorais. E, para além, então, do partido dirigente e do parlamento eleito nas regiões eleitorais, existem organizações sociais por setores da população. Então, existe uma organização de mulheres, uma organização da juventude, sindicatos de trabalhadores reunidos numa central geral de trabalhadores, e uma frente, uma organização política que se chama Frente Patriótica, ou Frente de Libertação Nacional, ou Frente da Pátria, que é uma espécie assim, de elo de ligação entre o Partido Comunista e o conjunto da população e o conjunto dessas instituições. Mas sendo bem transparente com os companheiros que nos acompanham, todas essas organizações, o Partido Comunista que está no poder, ele trata de exercer a sua hegemonia dentro dessas organizações. Essas organizações, em geral, são dirigidas por comunistas, por membros do partido, que procuram fazer valer nessas organizações de mulheres, de jovens, de sindicais, etc., procuram fazer valer a orientação do partido. Obviamente que ali devem ter polêmicas, devem ter lutas, devem ter disputas, mas isso faz parte da luta política e da luta pela hegemonia na sociedade. Então, esse sistema é um sistema pouco assimilado aqui, porque nós pertencemos a outra cultura, nós temos outra experiência de organização política, mas é a realidade dos países socialistas e, no caso, é também a realidade do Vietnã. A questão de haver ou não repressão, isso é fruto de circunstâncias, que é outro tema muito discutido. Então, foi mencionada a questão da China. Tiananmen foi uma contra-revolução em grande escala. Eu sei que aquilo deixa cicatrizes, mas se o Partido Comunista e o governo chinês não tivessem agido com energia naqueles episódios, não existiria mais essa China. A China teria ido para o espaço, poder político. A China teria sido fragmentada. Eu sei que é polêmico, mas essas questões, por exemplo, que envolvem Hong Kong, sendo bem transparente com os companheiros, aquilo é uma evidente montagem. Se há insatisfações, há, claro. Há disputas, há inadaptações, sem dúvida. Há contradições? Evidentemente que sim. Mas aquelas manifestações dos guarda-chuvas, esse movimento que durou quase um ano passado, e que é uma repetição de outros que aconteceram já em 14, 15, por aí, aquilo é uma montagem do Império do Reino Unido e dos Estados Unidos. Manifestações com a bandeira americana. O que é que um poder político, um poder socialista, um poder que quer combater as desigualdades, quer jogar um papel no mundo, vai fazer diante disso? Vai esperar ser derrubado? Então, eu sei que são problemas difíceis numa discussão política, porque o nosso ambiente é outro. E também eu não acho que quando, digamos que haja uma transformação, que eu espero que haja uma revolução política no Brasil, social, profunda, das massas, se houver um poder socialista no Brasil, não quer dizer necessariamente que a gente vai copiar esses modelos aí, porque isso não está adaptado à nossa cultura, o nosso desenvolvimento histórico, nosso desenvolvimento até psicossocial. Mas eu acho que a gente não deve ter ilusões com relação às diferenças abissais que há entre a democracia burguesa, tal como é concebida, de acordo com as teorias
sociológicas que vêm lá do enciclopedismo e a democracia popular de um país socialista que tem esse aspecto acentuado de luta do poder político para não permitir o retrocesso, para não permitir a volta do capitalismo. E uma luta de um país socialista para não permitir a volta ao capitalismo é muito mais aguda, muito mais intensa, muito mais dura do que a luta de classes e a luta política em outro cenário. Então é isso que justifica, o que explica, para mim justifica, mas se não justifica para todos, pelo menos explica por que, vez ou outra, as circunstâncias levam a que surjam choques, como houve o choque de Tiananmen, como houve outros choques na antiga União Soviética, e como há esses problemas que, eventualmente, são mencionados aí, relacionados com o Vietnã, com Cuba. Então é a velha luta ideológica de sempre, contra o Partido Único, contra a ditadura do proletariado, contra a ideologia comunista. Isso é próprio da luta ideológica, assim penso, né? É isso, desculpe se eu me estendi um pouco. E, tá quase na hora aqui, deixa eu ver. Aí eu discordo de você, viu, Zé? Até aqui eu estava concordando. Agora... Brincadeira. Eu não sei se o Marcelo quer fazer mais algum comentário. Aqui a gente está chegando no fim do nosso tempo. Estamos adiantado aí já no horário. Não, eu queria agradecer aí o Zé, é muito esclarecedor, é muito bom ouvi-lo. Enfim, acho que daria conversa para... Tem pano para manga aí para muitas outras bate-papos, quem sabe mais à frente. Mas é muito bom, porque o Vietnã, de fato, a gente tem muito difícil acesso, né? É um mundo sobre o qual ninguém fala. Vai ver que é porque está dando certo, né? Enfim, muito obrigado aí, gostei muito. Zé, queria agradecer você também, em nome do Núcleo, né? Foi muito bacana mesmo, de fato, o título que a gente botou, né? Que o Vietnã, esse desconhecido, e a gente viu abrir um pouquinho de luz, né? Algumas frestas de luz sobre esse misterioso país aí, né? Um país tão rico no sentido da história, da civilização, tão antiga, né? Quanto a civilização chinesa. Então, muito obrigado a você pelo seu conhecimento, que até de economia é bem maior do que aquele que você falou que seria, né? Então, agradecer aí a você, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, convidá-los para voltarem aqui na quarta que vem, com mais um tema das quartas econômicas, e na sexta-feira, na segunda live semanal que o Núcleo faz, a gente vai estar falando sobre o tema do meio ambiente, que é também um tema muito importante, muito atual, principalmente hoje no Brasil. Então, Zé, se você quiser dar o seu tchau para os corintianos, espizinhar um pouquinho o resto, esteja à vontade aí, meu amigo. Brincadeira. Tá bom, não, só para agradecer aí o compartilhamento, o diálogo, foi muito interessante conversar com vocês. Então, agradeço muito o convite. Esse assunto realmente merece muitas outras discussões e desejar muito êxito ao núcleo de vocês, a atividade política e social que desempenham, que desenvolvem, e a essa iniciativa que vocês têm de toda quarta-feira estar debatendo um assunto aí de grande interesse. Eu acho que a luta de ideias no âmbito da esquerda e entre a esquerda e a direita, essa luta de ideias é essencial. A esquerda brasileira está precisando de muita lucidez, muita unidade, formular programas e ter capacidade de desenvolver uma inteligência coletiva. E isso só vem do debate. Então, eu agradeço muito e felicito vocês por estarem promovendo esse debate. Estou sempre à disposição. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal, mais uma vez, e tchau. Até sexta-feira e a quarta seguinte. Um abraço.